Vencendo em Cristo. John Stott, no seu livro, ele escreve Por que eu sou cristão? E ele coloca alguns motivos porque ele é cristão. E o primeiro dele é: eu sou cristão porque Jesus Cristo, Deus, tem me perseguido como um cão de caça. O segundo motivo é porque as afirmações de Jesus Cristo são verdadeiras. Ou seja, a Bíblia é verdadeira. O terceiro motivo porque ele é cristão é porque a cruz de Cristo nos salva. O quarto motivo é porque Jesus, ele revela quem é o ser humano. E a quinta coisa é porque Jesus Cristo é a chave para a liberdade. Jesus Cristo é o supremo libertador. Ele disse que ele veio libertar os oprimidos. Em João, capítulo 8, verso 36, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, Jesus Cristo, libertador. Em Gálatas, capítulo 5, verso 1, Paulo afirma: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Jesus Cristo, quando nos salva, ele nos salva para a liberdade. Há 3 tempos verbais da salvação, ou para a libertação. O primeiro tempo verbal é que Jesus Cristo, ele nos salvou, nos libertou no passado da condenação e do julgamento da ira de Deus por um Cristo crucificado. Ele está nos salvando hoje do poder do pecado por um Cristo ressurreto. E ele nos salvará, nos libertará do futuro, da presença do pecado e de todos os temores, por um Cristo exaltado, glorificado, que voltará. E de que Jesus Cristo nos liberta? Do que ele nos salva? A primeira coisa que Jesus Cristo nos liberta e salva, ele nos liberta da culpa e da condenação, do julgamento, do pecado. Nós não somos somente pecadores, nós somos pecadores culpados. E se somos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus. A ira de Deus é contra o pecado, porque o pecado é o motivo de todo sofrimento e dor no mundo. E Deus, ele não compactua com o pecado. É por isso que o julgamento dele é contra o pecado. E nós devemos compreender essa ira de Deus contra o pecado. E a verdadeira liberdade de Deus é tirar toda a culpa, toda condenação que há por causa do pecado. A segunda coisa que Deus nos liberta, ele nos liberta do cativeiro, da autocentralidade, ou seja, do egoísmo. O pecado é o eu, o egoísmo, quando nós estamos voltados para nós mesmos, agarrados aos nossos desejos e vontade. Jesus Cristo, ele nos liberta. A libertação dele é quando ele nos chama para amarmos primeiro a ele, depois, em segundo, os nossos semelhantes, e nós, por último. Pecado é quando nós invertemos tudo isso e quando nós colocamos nós em primeiro lugar. É uma atitude de rebeldia contra o amor de Deus e contra a autoridade de Deus. Jesus Cristo também, ele nos liberta de todos os temores paralisantes. Há temores que nós sentimos como doença, como perder o emprego, como situações econômicas precárias. Há outros temores que nós temos que são de coisas do poderes do mal, que é um temor até sadio para nós não ignorarmos o nosso inimigo. Mas há temores também que são superstição. Mas há um temor que eu quero falar com vocês, que é o temor da morte. E Jesus Cristo, ele veio libertar de todos os temores, e principalmente do temor da morte. Porque Jesus Cristo venceu a morte, ele ressuscitou. Meu querido, a nossa esperança cristã é de uma redenção, não apenas individual, mas cósmica. O Senhor disse que naquele grande dia, ele regenerará todas as coisas, começando conosco. Nós teremos o corpo como o de Jesus Cristo, um corpo glorificado, um corpo onde não teremos a corrupção da doença, da dor e da morte. Mas não é só individualmente, ou a sociedade, as pessoas serão redimidas. Toda a natureza, diz a palavra de Deus, será redimida.
todas as coisas serão redimidas em Cristo Jesus. Todos os temores, toda a corrupção, ela será tirada em Jesus Cristo. Ele liberta. E para que nós somos salvos? Nós somos salvos para viver o verdadeiro eu. Porque, às vezes, muitas vezes, nós somos o falso eu, onde nós queremos viver para nós mesmos, para o nosso egoísmo, para as nossas realidades, e o Senhor quer nos libertar desse egoísmo, para vivermos verdadeiramente do jeito que Ele nos criou, para que fôssemos do jeito que Ele queria, para sermos felizes de verdade e libertos verdadeiramente. A palavra de Deus diz em Marcos, o capítulo 8, verso 35, ele diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, pela causa de Cristo, salvá-la-á. Em outra tradução mais moderna, nós podemos colocar assim: aquele que insistir em viver a sua vida egoisticamente, para si mesmo, de maneira própria, ele se perderá. Mas aquele que se arriscar a se perder, a esse desafio de vida, quando ele achar que ele perdeu tudo, quando na completa entrega a Deus, o milagre acontecerá. E ele viverá para Cristo, encontrará seu verdadeiro eu. Esse é o quinto motivo porque eu sou cristão, porque Jesus Cristo veio nos libertar. Ele me libertou e liberta a humanidade, aquele que se entrega a Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Deus te abençoe.